dividido por 1/3, dividido por 6, vai dar 14 meses. 14 meses. Esses 84 meses. Eu trouxe mais fácil aqui para. Eu teve aqui um sexto, então é um sexto de apelamento. Ele ficou com. Ele teve uma atenuação, porque foi em alguns peças, ele ficou com 5 anos e 10 meses. Na terceira fase, ele teve a participação que está elencada no artigo 157, em seus incisos, de concurso de pessoas, que ele participou com o outro. Tá? Aí o que acontece? Ele vai ter uma agravante, de 1/3 até metade. Aí esse 1/3 aumentando, como eu já estou com horário vencendo, eu vou passar aqui para vocês. Ele vai ficar com uma pena de 7 anos, 9 meses, 10 dias. Aí no próprio artigo 59 do Código Penal, no seu inciso 4º, ele fala que o dever do magistrado já falar o regime que vai se iniciar a pena. Nesse caso, o regime vai ser um semiaberto, que é maior que 4 anos e menor do que 8 anos. Se possível, essa pena restritiva de liberdade tem que ser trocada por uma restritiva de direito ou multa, se haver a possibilidade. Então, esse é o meu trabalho. Agradeço a todos vocês. Estou à disposição da banca. Então, o professor Guilherme passa a palavra para a ilustração. Os requisitos para concurso de pessoas. Os requisitos para concurso de pessoas é que a pessoa que vai concorrer para esse crime, conforme elencado no artigo 29, ela queira participar, ela tenha vontade. Eu vou lá e vou cometer um roubo, eu concorro para aquele resultado, e espero aquele resultado, mas na medida da sua culpabilidade. O exemplo que eu dei, um só queria fazer o roubo e o outro foi lá e cometeu o latrocínio. Então aquele que só quis cometer o roubo vai responder pelo roubo. O outro, que deu cabo de resultado mais grave, vai responder pelo crime de latrocínio. Depois desse ponto existe uma diferença, bastante divergência entre os doutrinadores, mas Saiceles fala, no livro de Rogério Greco, que o conceito restritivo do autor é aquele que participa diretamente do núcleo elencado no tipo penal. E a coautoria, nós precisamos falar do princípio da acessoriedade. Se não tiver um tipo penal que seja típico, jurídico, anticulpável, não se liga esse princípio da acessoriedade, ele participa e não responde por nada. Quais são os implicados do valor de pessoas? Quais são os pessoas Infanticídio. Infanticídio, todos sabem que é o elencado no artigo 123 do Código Penal, que a mãe, após o parto, o estado puerperal, mata o próprio filho. Então, isso é uma situação personalíssima. Como eu comentei, havia entendimento de Nelson Bria, outros doutrinadores, que não existia a comunicabilidade deles nesse crime por ser de ordem personalíssima. Mas o entendimento mais recente mudou a forma de pensar de Nelson Bria e de diversos doutrinadores, achando ali no artigo 30, na parte que fala, salvo elementares do crime, que aquele que concorreu de alguma forma para que aquele infanticídio acontecesse, ele vai responder pelas penas aí disciplinares. Concurso com infanticídio, concurso de pessoas com infanticídio. E é o que nós estamos tendo na atualidade. O Ricardo já é meu aluno lá desde a cara, né? Eu tive que fazer de dar umas aulas para você. Obrigado por dividir o conhecimento comigo. Eu fiquei feliz que a pessoa assim, paixão. Sério, perdi os números.
Soberano vai para a declaração, se fosse o caso, se não tivesse o sim. E aí ele oferiu o quê? O princípio lá, qual que você prefere quando ele faz essa. Fala, o princípio da Condição da pena, indicado no artigo 66 da Constituição Federal. Totalmente, né? Porque vai acontecer na sua pena. Então, aqui você falou de princípio, eu também fiquei assim um pouquinho só. Também foi você preso. De repente, não sei se todo mundo entendeu bem, mas o que você. Porque ali não é o regimento de crime de mão própria, não é isso que fala? Personalíssimo, né? Mas, Pois é, inclusive eu trazendo assim, no exame da ordem último que teve, eu acertei, mas por falta de opção. Certo. Por Deus, tudo errado. Mas, aí eu fui buscar, fui atrás, que era pertinente e relevante do tema, aí eu vi que Nelson Gria, sendo um grande jurista, mudou o entendimento dele. Na quinta edição do livro dele, e ele capitaneou outros doutrinadores. Existe um mínimo de doutrinadores que pensam ao contrário, entre eles Frederico Marques. É um dos poucos que sustenta ainda aqui. Quem concorre com crime de homicídio vai responder por homicídio. Mas já não tem mais esse entendimento, é minoritário esse entendimento. Seria basicamente isso que acontece, que as pessoas possam dizer, no crime de estupro? Por exemplo, eu tenho um autor que vai lá e pratica o ato. Aí tem que levar em consideração. E aí eu tenho um outro que fica segurando a arma para que o autor, como que se colocaria no concurso? Eu acho que eles vão responder concurso de pessoas. O que estava segurando como coautor e aquele que praticou o ato em si como autor. Se os dois praticarem, os dois vão ser autores. Mas existe uma situação ali no desenvolvimento da pena que tem se discutido muito. A vítima muitas vezes pode ter contribuído para esse crime. A menina usar ali e sai, isso não tem problema. Não fere honra, não vai ficar. Mas se o cara, vamos lá no hotel e a mulher pega, vamos, ela correu risco. Aí, se ela for estuprada, existe uma atenuante especificada em jurisprudência em relação a isso. Já. Mas em relação ao em relação ao que segurou a arma, ele responde por estupro também? Não, ele é coautor. Mas qual crime? Estupro. Introduz a pessoa do estupro. Mas como coautor. Mas ele vai ter a pena, entendo eu, na interpretação da pena, uma pena atenuada. Ele concorre para o crime. Ele participou dos atos executórios da conduta típica? Não, está certo. Eu estou me equivocando porque no próprio artigo 30 do Código Penal existe a ligação. Não, está certo. O próprio artigo 30 abre a brecha para situações elementares do Código. Mesmo que ele não praticou nenhum ato, só está segurando a arma. Mas esse vai ter uma agravante na terceira fase, né? E vai ter uma agravante especificada já no artigo penal. Se tiver lá no local de aumento. Na realidade, esse vai ter uma pena mais alta. Bom, bem satisfeito, já. Aqui só uma coisa, na parte 61, melhor coisa. Não, sim, teve alguns erros. No meio da página veio a produção. É verdade, na outra foi. Uma nova página. Eu achei mais erro, não vou falar para cima. A bibliografia você coloca números também. Não precisa pôr esses números aqui, tá? A numeração. Não é só o número do nome do autor e da obra ali, a edição e o local. Não precisa colocar essa numeração. Citação, bastante. Quem foi o orientador dele? Estou satisfeito. É isso.